bem-vindo, você está no último episódio da nossa série, né, do nosso documentário. Não é nem um documentário, não estou trazendo nada muito profundo, mas enfim, está no último episódio já. Eu espero que você tenha assistido os últimos 3, né, que esse é o quarto, é o final. E se você não assistiu, volta lá para fazer sentido. A Reforma Protestante ela aconteceu em 1517, mas ela não finalizou em 1517. Estudiosos dizem que ela pode ter durado até 120 anos ou 140 anos. Então João Calvino ele ainda era jovem quando a Reforma começou. E quando ele assume agora esse papel indicado por Deus, João Calvino ele já era agora uma pessoa mais velha e ele deu continuidade na Reforma. E como isso implica nos dias de hoje, Guina? Como é que isso muda a minha vida? O que eu, crente, preciso saber? Primeiro que se você é crente, é uma vergonha para você não conhecer a sua história. O cara que tem qualquer tipo de fé, ele conhece a sua ancestralidade, ele conhece o que veio por trás. Você, como cristão, às vezes não sabe o que aconteceu depois de Apocalipse, ali, né? Depois das últimas mortes, né? De João, em 103 depois de Cristo. Até você hoje, você não sabe o que aconteceu, a fundamentação da igreja, como nasceu o catolicismo romano no século III, como isso foi sistematizado, os pensadores, você não sabe nada. E aí hoje faz coisas que é complexo. Então, como isso influencia na sua fé hoje? A grande questão é, se a sua igreja que você vai hoje, ela não tem raízes, ela não tem base, como é que ela está habilitada a ensinar? Como é que você está habilitado a pregar o evangelho, sendo que você não tem base nenhuma? Como é que você prega o evangelho? E eu não estou colocando restrição, se você não sabe disso, você não pode conhecer Jesus, não pode falar, não estou falando disso. O apóstolo Paulo fala nas cartas pastorais, em Timóteo e em Tito, ele fala que a pessoa que deseja o serviço eclesiástico, o episcopado em algumas versões, tanto no serviço diaconal quanto no serviço pastoral, presbiteriano, enfim, ele precisa que a pessoa ela seja habilitada a ensinar, ela tem que ter conhecimento. E agora, como que isso se aplica? Hoje em dia, como eu disse a alguns outros, a gente vê diversas igrejas. Igreja do segmento batista, igreja do segmento presbiteriano, igreja do movimento pentecostal, igreja neopentecostal. E hoje em dia a gente vê, infelizmente, todos esses conceitos de igreja, a pessoa que frequenta, você nem sabe o segmento, por que você está ali. Aí você vai dizer para mim, não, mas eu estou ali por causa de Cristo, porque Cristo salvou minha vida. Para mim o que importa é Cristo. Tá, se Cristo realmente fosse importante para você, do jeito que você está dizendo, você conheceria a história dele. Quando algo é importante para nós, nós temos zelo. E a palavra de Deus, a história de Deus, a história da igreja, a história de Cristo, ela é importante para aqueles que são cristãos. E Cristo é suficiente. Só que Cristo não é sinônimo de anular a sua mente de pensar, de buscar a história, de se fundamentar também. Olha só o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um cara completo. Ele tinha uma teologia imensa, você vai ler as cartas que ele escreve, você fala, meu Deus, quanta sabedoria, mas também tinha muita espiritualidade e também tinha muito amor a Cristo. Por isso que toda a sua espiritualidade, todo o seu amor a Cristo não deve sanar e brecar e acabar com o conhecimento. Então, nos dias de hoje, a influência do cristianismo, a influência da Reforma Protestante, ela se vê cada vez mais escassa e cada vez menos a Reforma ela tem uma influência naquilo que eu e você estamos vivendo e declarando como fé, como cristianismo. Então repense os seus conceitos, volte a estudar a história. Eu vou deixar no término desse link aqui, desse vídeo, um link para que você conheça de maneira simplificada também a história da igreja, a história do cristianismo, que é muito importante. Tá? Esse vídeo aqui ele é uma comemoração aos 508 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, no dia 31 de outubro, fundamentado por João Calvino,
Ulrich Zwingli, Martinho Lutero, no caso de dia 31 é do Martinho Lutero, o dia que ele pregou as teses, né? Mas em memória de todas essas pessoas e todos os outros reformadores, e o principal, em memória deles, mas em fundamento do Evangelho de Cristo, tá? Isso tem a ver com a nossa vida. Então, procure conhecer, procure saber um pouquinho mais. Espero que esse conteúdo, ainda que raso, nossa, como foi raso isso! Nada de profundidade, mas ainda que raso, espero que ele te dê pelo menos uma sede de buscar. Será que esse cara tá falando faz sentido ou não faz? Enfim, comenta, compartilhe, se inscreva. Deus abençoe você. Confira as nossas agendas missionárias, vem estudar com a gente, vem ser missionário com a gente. A gente está localizado na cidade de Piracicaba, mas temos polos aí espalhados aí em outros lugares do Brasil e, sei lá, ao tempo que você está vendo esse vídeo, talvez tenha até um ponto aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, não sei. Deus é bom demais. Que Deus te abençoe. Vamos para cima. A vibe não para, o evangelho não para e vamos para cima. Já não tem mais o que dizer para vocês. Valeu. E antes que eu me esqueça, gente, eu falei muito aqui, falei que o material foi muito raso, faltou muita coisa, mas a partir da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele fundamentou 5 solas, que é somente a graça. Peraí que eu tenho um materialzinho aqui, bem legal, é da Emaús, a capa é as 5 solas, tá aqui, ó. Somente a graça, somente as Escrituras, somente o Cristo, que é o Cristo, somente o Cristo, né? Somente a Deus toda a glória e somente a fé. Nada mais do que isso. Tudo que a gente tem de fé, por exemplo, quando você for para sua igreja, faça essa comparação. Cara, será que aqui é somente a graça de Deus que está sendo pregada? Se não, reveja. Somente o Cristo mesmo está sendo pregado? É o Cristo mais essa água, esse óleo, essa campanha. Somente a fé, é a fé ou mais alguma coisa? Tem que fazer a fé, que você tem que passar um negócio ali, tem que fazer uma questão. É somente a glória a Deus mesmo? Não tem nenhum pastor recebendo glória, não, mas isso aí é honra aos que têm honra. Reveja os seus conceitos, tá? Enfim, então essas são as 5 solas que fundamentam a Reforma Protestante. Todo cristão que é protestante, ele tem essas bases. Enfim, tamo junto, gente. Até o próximo material.